Legal. Olá, Gente, Josemar. Josemar, você está mudo. Agora sim. Tudo bem, Djalma? Tudo jóia. Legal, gente. Então, boa noite. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiana Feitosa. Eu lidero essa comunidade, né, em torno do tema de agilidade de negócios, que é o Business Agility Institute do Brasil. E nós estamos aqui hoje, né, ao lado do Marcelo Vitoriano e do Josemar Santos. O Marcelo é responsável no Brasil pela Specialisterne, que é uma empresa que trabalha com o tema de diversidade e inclusão de autistas no mercado de trabalho. O Josemar Santos é facilitador do nosso núcleo de diversidade e inclusão, e nós estamos hoje os três aqui, eu, o Marcelo e o Josemar, recebendo um convidado super especial, Djalma Scartesini, da Ernst Young, que vai falar para a gente sobre o tema de diversidade e inclusão inserido no negócio, né? Hoje é um tema que está muito em evidência, né, nas agendas de executivos de empresas de todos os tamanhos, mas, de fato, que benefícios para o negócio o tema de diversidade e inclusão traz na prática. E é isso que nós vamos conversar aqui hoje, que nós vamos ouvir, né, o Djalma trazer aí a experiência e o conhecimento dele para compartilhar com a gente. No final da fala do Djalma, né, só mais um lembretezinho antes de passar a palavra para ele, nós vamos ter alguns minutinhos para que vocês, para responder eventuais perguntas que vocês tenham, então fiquem à vontade durante a explicação do Djalma para colocar perguntas no Q&A, e nós vamos também, ao final da apresentação dele, compartilhar algumas informações sobre como vocês podem fazer para se juntar à nossa comunidade, para participar de futuros eventos, e qualquer informação relacionada ao Instituto que possa ser de utilidade para vocês. Tá bom? Então, Marcelo e Josemar, não sei se vocês querem complementar com alguma informação para quem está nos ouvindo. Só tá boa noite. Vamos prestar bem atenção aí na palestra do Djalma, que eu acho que tem muitas informações importantes para o mundo da diversidade. Também, Tati, é só desejar boa noite, dizer que é um prazer estar com o Djalma aqui com a gente. O Djalma é um amigo de longa data, é um privilégio a gente te receber aqui, Djalma. O Djalma, um dos maiores especialistas no tema diversidade e inclusão do Brasil, um amigo querido, com uma experiência super sólida aí, então é um prazer te receber. Está com você. Obrigado, Josemar, Tatiana e Marcelo pela abertura carinhosa. A parte do amigo que elogia um outro amigo, eu tenho uma jornada bem extensa no tema. Se sou um dos melhores ou não, eu deixo para ele, mas tem bastante gente aí caminhando nesses temas de diversidade. A gente começou lá atrás, quando realmente nem tinha, como brincadeira à parte, era tudo mato, não tinham nem quase áreas de diversidade, não tinham gestores, não tinha investimento nesses temas, a gente não discutia diversidade dentro do C-Suite, né, do C-Level, não discutia isso também na cadeia de valor, né, e isso era muito incipiente ainda. Então, acho que essa trajetória que passa por vários setores, para mim, acho que é bastante rica, que eu pretendo trazer para vocês até aqui. Então, eu não sei como é que vocês querem fazer de uma ideia de bate-papo, mas eu até me preparei o material, se precisar eu mostro para vocês também, mas eu queria me apresentar antes disso, e aí o Marcelo vai pensando exatamente o que você gostaria, se quer que eu coloque o material, se quer que a gente faça um bate-papo, mas essa jornada que eu estava trazendo para vocês começou, então, no varejo, lá no Walmart. Então, eu construí no Walmart quando o Walmart estava no Brasil, né? O Walmart está saindo do Brasil, a marca Walmart saiu do Brasil até o ano passado, ficou no Brasil um negócio chamado Grupo Big, que era uma das bandeiras do negócio, e ficou o Sam's Club. Mas enquanto o Walmart estava no Brasil, e talvez aí 7, 8 anos atrás, quando eu estava junto com eles,
a gente construiu um dos maiores cases de diversidade do país e que depois foi se revelar um maior case de difusão de PCD do mundo, porque a gente contratou aí mais de 4.000 PCD dentro da organização. Então, a gente chegou a quase 8%. Esse número é um número que eu gostaria muito que fosse batido. Então, todo mundo que estiver assistindo, isso é possível, né? A gente tem a população com deficiência no nosso país aí em torno de 24%. O que a gente deveria almejar, buscar, é esse espelhamento da população como um todo, e não só um número de sangue específico. Depois dessa estrutura, né, a gente trabalhar com cultura também lá dentro, com gestores, formação de alta liderança e os demais pilares. Fui para a Sodexo, on-site, que são as cozinhas corporativas e trabalho com facility, onde conheci o Marcelo. Então, o Marcelo abriu essas portas para mim. E na Sodexo, que já tinha esse tema muito mais maduro, tinha um C-Level de diversidade global, que ainda existe, né, mas já trocou a pessoa. Existia uma estrutura de governança muito clara dos temas, e a gente pôde, então, a partir dessa maturidade, criar temas novos, né? Então, trazer temas novos para o Brasil, e a gente trouxe aí o tema de refugiados, que foi um sucesso. Hoje é um programa que tem sido bastante exemplar, na mão da Lilian, que assumiu essa cadeira, Lilian Howdy, uma profissional brilhante, mas a gente trouxe esse primeiro tema para o Brasil, trabalhando refugiados aí, não só na América Latina, mas também África e Oriente Médio. E de lá eu fui para a Vivo estruturar o primeiro programa de diversidade em telecomunicações, também com uma visão de cultura, sempre com esse chapéu. Acho que é bastante importante. Eu vou bater nesse ponto da cultura bastante, porque é bastante importante a gente entender que é isso que faz essa diferença de fato, né? E é o que vai transformar o negócio, vai fazer a gente atingir os indicadores que a gente precisa. E na Vivo a gente foi trabalhar com os principais 4 pilares e abrir essa discussão, como que a gente constrói uma cultura inclusiva numa organização que ela é capilar e está no Brasil inteiro, né? De lá para cá, estou na Ernst Young há quase 2 anos, na UI Brasil. Estou na UI para estruturar o business de diversidade, que já existia há cerca de 2 anos, mas a ideia era amplificar esse trabalho e atender os clientes de toda a América Latina. Então, a gente tem atendido vários setores, setor bancário, varejo, também serviços, e a ideia desse trabalho é levar para esses clientes a experiência adquirida, não só a minha carreira, mas dos meus pares, né? Tem pares dentro da própria organização muito fortes no tema de diversidade, para a gente poder ampliar essa discussão para mercado, né? E por que isso? Assim, acho que por que o desejo pessoal do Djalma também casa com o desejo da consultoria nesse momento, né? Porque eu entendi que muito rapidamente que a gente precisa transformar o mercado de trabalho, não uma empresa só, né? Então, a inclusão ela se dá intra e extramuros, né? Então, assim, a gente sim precisa avançar, sim, a gente tem os líderes, né, e os heads e os champions de diversidade em várias organizações, mas fica para mim a pergunta, e ficava essa provocação comigo mesmo, que era, puxa, como que a gente transforma esse mercado? Então, se eu consigo avançar numa organização, por que eu não vou avançar na sociedade como um todo? Por que a gente tem tantas barreiras sociais, culturais, que impedem o avanço, seja de pessoas com deficiência, seja de negros e negras, seja de população LGBT? Quais eram os entraves que traziam essas perspectivas tão restritivas, né? Apesar da gente se dizer um país super diverso, fui verificando que, na verdade, não é bem assim, né? Até a página 2. E aí eu tenho um outro trabalho paralelo, que é a minha carreira acadêmica. Então, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas e da Dom Cabral, nos MBAs da GV de Desenvolvimento Humano de Gestores e Recursos Humanos, e nos programas de Incompany da Dom Cabral. E a minha pesquisa e busca foi para responder essa pergunta: como que a gente faz para de fato transpor as barreiras que existem, né? Porque elas existem. A gente ficou muito tempo fazendo uma negativa, né, como sociedade, de que não existiam barreiras, não existia racismo, não existia capacitismo, não existia, né, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, não existia homofobia, e não existia machismo no nosso país, né?
E a gente tem verificado que não. Acho que tem N exemplos muito fortes, tanto de mercado quanto de sociedade. Aí eu falo Brasil e mundo, né? A gente teve aí o caso de George Floyd, João Alberto no Carrefour, entre outros, que a gente pode verificar que isso de fato existe e é de fato importante. Mas aí eu fico me perguntando do propósito que a gente está aqui, né? Como que a gente conecta tudo isso que eu falei até agora com o negócio? E o negócio com toda essa agenda, e como que o negócio vai, de fato, poder se transformar a partir dessa perspectiva, né? E aí a gente começa a tangibilizar algumas, eu chamo de portas da diversidade. Então, eu não sei, Marcelo, se você quer que eu mantenha dessa forma, ou se eu posso mostrar o material, o que você gostaria que a gente Você pode mostrar material, pode mostrar filme, você pode fazer o que você quiser, o que for melhor para você, né, Tati? Então, tá bom. É isso aí. Eu vou seguir dessa forma, acho que pode ser mais fluido. Se tiverem perguntas, pode colocar no chat, vou tentar responder também. E estou disponível aqui para poder atender vocês. Mas o que eu ia dizer é que a gente tem algumas portas, né? Algumas portas de entrada do tema da diversidade nas organizações, né? A porta talvez, e aí eu classifico essas portas de tangível para mais tangível, para intangível para mais tangível, né? Então, assim, no tangível, o mais claro possível é o tema legal, né, de compliance e agenda de risco. Então, se eu não cumprir uma legislação específica, seja de inclusão da pessoa com deficiência, lei de cotas, se eu tiver um caso de homofobia dentro de uma loja ou do escritório, um caso de racismo, né, preciso tratar um caso de violência doméstica que reflete na minha colaboradora. Então, esse tipo de agenda é mais clara e é mais perceptível para os negócios. Mas ela sempre teve um pouco à margem, né? Porque entendia-se que talvez isso aconteça, talvez isso possa acontecer, e a gente vai tratar caso aconteça. E a gente tem percebido que não, que a gente tem que estar preparadas para tratar esse tipo de tema, né? E aí eu entro, começando e caminhando nessa agenda de risco, a gente tem a última parte dessa agenda, então tem a questão de legislação, compliance, as crises internas que podem acontecer, a própria crise de imagem, o impacto disso no valuation da empresa como um todo, nas ações. E aí a gente vai para um outro tema que é a questão de comitê de ética e como que a gente trata os temas todos. Então, abrir o tema de diversidade, né? Quando eu falei, puxa, comecei essa agenda no Walmart, essa agenda na Vivo, de um lado, isso de fato é verdade, porque não tinha nenhum histórico construído. Do outro lado, é um pouco pretensão nossa, como líder de diversidade, falar que isso foi começado, porque o tema sempre esteve ali, né? Então, a discussão sempre esteve na pauta. E a não discussão social também é uma forma de posicionamento, né? E quando a gente começa a trabalhar os temas de diversidade, a gente vai percebendo que quantas coisas estão reprimidas numa organização. E aí eu entro com a questão de comitê de ética e como que a gente trata as políticas de consequência, porque trabalhar a diversidade não é só o certo a se fazer e também não é só a parte bacana de fazer, que é engajar as pessoas, olhar para employer branding, olhar para talentos, mas é também tratar tudo que é difícil, tudo que está subentendido, todas as denúncias do passado que estão embaixo do tapete, tudo que a gente não olhou, fez vista grossa, o que quer que seja, né? Então, isso é rever de fato o comportamento, né? E aí entra o tema de comitê de ética e compliance, que vem uma agenda cada vez mais forte nos últimos anos, aí, a agenda de compliance, se leva de compliance nas grandes empresas, e a gente vai caminhando, então, para a agenda, depois do compliance, para a agenda de talentos, que acho que é a segunda agenda um pouco mais fácil de capturar, né, como eu trouxe aqui, porque as pessoas entendem o quanto pode ser útil, né, a gente usar o tema da diversidade para atrair os profissionais do futuro, atrair os profissionais que eu gostaria que tivesse na minha empresa, que através desses valores da diversidade que a gente pode publicar para fora, então, da agenda da porta para fora, né, como eu comunico com a minha marca empregadora, eu tenho o potencial de atrair os melhores profissionais ou os mais engajados de acordo com os meus valores. Isso, de fato, pode ser muito importante, né? Eu tenho um chapéu aqui duplo de trazer o lado bom e o lado ruim, né? Eu não me sinto confortável, sinto na obrigação como consultor de não só contar as coisas boas, né? A gente é muito convidado, né, Marcelo, para falar em eventos, e a pessoa fala, puxa,
conta aí os sucessos. A gente pode contar os sucessos, mas deixa eu contar um pouco os fracassos também, né? Porque eu acho que quem está aqui também vai aprender com esse tipo de coisa. Então, o que acontece se eu não tratar isso, né? Quando eu trouxe agora o ponto das denúncias, a gente precisa tratar isso também, isso precisa estar na agenda, né? E tem gente que não tem coragem de trazer numa pauta dessa, que tem denúncias, tem coisas a serem tratadas, né? A gente vai ter que tratar comportamentos. Então, nesse sentido, eu quero também trazer esses dois lados. E aí, no lado do talento, o que seria o lado negativo da gente trabalhar só essa imagem? Né? Acho que seria da gente construir uma imagem, né, o que a gente chama de tokenismo. Então, eu vou fazer só uma vitrine atrativa, né? Eu estou aqui no meu quadradinho, eu acabei de esquecer, não me apresentei. Se eu tivesse chegado fisicamente no auditório, vocês iam ver, além de todo o currículo, vocês iam ver que eu tenho uma deficiência física, né? Então, eu sou um executivo com deficiência. Meu lugar de fala é a partir daí. E aí, eu falo que a deficiência chega primeiro, né? Que a deficiência, muitas vezes, ela é o cartão de visita, depois vamos verificar se, de fato, vale a pena ouvir o que essa pessoa está dizendo. E isso acontece com uma série de outros grupos minorizados que a gente tem quando a gente vai falar de diversidade. Porque a pré-concepção daquele indivíduo vai desqualificar, a princípio, a fala dele ou dela. E aí o que acontece é que quando a gente vai trabalhar só a agenda de atração, de talentos, de marca empregadora, a gente pode cair num lugar, né, nesse downside, num lugar perigoso, de, por exemplo, só ter um executivo com deficiência. Então, vou usar aqui eu mesmo de exemplo, o Josemar, outro executivo negro, a Tatiana, uma executiva mulher que está em alta liderança, e o Marcelo, executivo homem branco hétero cis, que está fora de moda, né, Marcelo? Porque os homens brancos só fazem besteira ultimamente. Mas o ponto é a gente pensar, puxa, a gente cumpriu aqui, então vou usar, se o Marcelo fosse LGBT, então eu estava resolvido. A gente já teria aqui a nossa vitrine pronta para atrair nossos talentos ideais no mercado. Eu sou 50 a mais. 50 a mais. 50 a mais, é verdade, 50 a mais. Ó, tem uma pergunta aqui, eu vou responder já, do Thiago. Por que a deficiência vem primeiro do que a capacidade? Eu já respondo a pergunta. Então, se a gente usasse só finalizar a ideia dessa vitrine, se a gente usasse esse grupo aqui no S4 de exemplo, a gente estaria cumprindo, né? Então, o que é necessário e poderia atrair outras pessoas. Isso, de fato, é um erro, né? Se a gente tivesse no S4 como sponsors, como, de fato, o investimento, foco, meta para fazer isso, e daqui a 6 meses, 1 ano, a gente verificasse que tem todo um pipeline de liderança de mulheres embaixo da Tatiana, liderança de pretos e pardos embaixo do Josemar, né, de 55+, de LGBT, de pessoas com deficiência, que de fato construiu-se um pipeline, uma avenida de crescimento, aí a gente pode falar que isso é verdade. Aí a gente pode falar que isso é cultura, né? E antes disso, não. Antes disso, a gente está fazendo uma ação de marketing, né? Apenas, que é importante de employer branding, mas não é diversidade, né? E aí, finalizando a última porta, e aí eu volto para responder a pergunta do colega, a gente pode pensar na agenda de negócios, que agora veio muito mais forte com a agenda de ESG. Então, diversidade, né, em ESG está no S e no G, né, Social and Governance. Então, a gente pode olhar isso tanto no aspecto social, da minha cadeia de valor, como que eu vou atender meu cliente lá na ponta, se ele é B2C, se ele é B2B, como que a gente vai transformar toda essa estrutura, até entregar lá na ponta o resultado final que foi construído por uma equipe diversa como um todo, né? E no governance, porque a gente já levou esses temas para alta liderança e para a governança das organizações. Então, o que a gente tem visto, né, nos clientes da UI e nas demandas que a gente tem atendido, sejam clientes atuais, né, passados, ou até demanda de proposta, porque demanda de proposta, para mim vai dando um cheiro de onde o mercado está caminhando, né? Então, quanto mais a gente demanda para um lado, a gente está indo para aquele lado, e às vezes isso é reflexo direto de uma ação clara, como a gente, né, social, de clamor social, às vezes não. Às vezes é um reflexo de uma agenda de negócios, né, que a cadeia de valor está puxando e que essa cadeia se conecta e que está buscando avançar no indicador específico, por exemplo. Então, a agenda de negócios e o retorno do investimento, esse ROI da diversidade, que era uma coisa mais difícil de capturar, também está na mão da alta liderança, porque entenderam o risco do que acontece se eu não trabalhar isso, né? Se eu não trabalhar, meu negócio deixa de ter rentabilidade suficiente, eu deixo de atrair as melhores pessoas,
e eu tenho risco de fechar o meu negócio, porque ele vai ficar enviesado e obtuso apenas com uma única visão específica do grupo dominante, que não necessariamente é a maioria demográfica. Eu vou responder a pergunta do colega aqui. Então, ele perguntou para mim, por que a deficiência, acho que é o Thiago, né? Por que a deficiência não vem primeiro do que a capacidade? Puxa, eu vou dizer, Thiago, assim, a minha perspectiva, e aí acho que não sei se foi você que escreveu embaixo aqui, tenho paralisia cerebral, estudo ciência econômica, tenho um canal no Instagram, falo de economia inclusiva, tá? Tá feito o jabá do colega aqui. Vamos ver seu canal depois. Mas eu vou trazer aqui a minha perspectiva também, Thiago. Eu também tenho um diagnóstico de paralisia cerebral, né? E aí o curioso é, assim, quando a gente pega um diagnóstico como esse, por exemplo, um CID estanque, né, um número só de um Código Internacional de Doenças, ele não mostra todo o espectro que é possível existir entre cada tipo de deficiência ou cada tipo de aprendizagem de cada um, e ele é super estigmatizante, né? Então, o que acontece é que a gente jogar só essas palavrinhas no Google, eu posso ver uma pessoa que não anda, não fala, não tem nem deglutição, ou alguém que tenha só uma questão motora fina da pinça das mãos, por exemplo, né? Então, e aí com esse estigma de um diagnóstico, a gente perde a oportunidade de estimular o indivíduo a se tornar um executivo, por exemplo, a crescer na carreira, porque lá atrás, ainda quando criança, alguém falou que esse indivíduo não valeria a pena, né, investir, porque não ia dar resultado, né? Eu tive a sorte de ter pais médicos, né, porque também ouviram isso, não vai dar certo, nunca vai levantar a barriga do chão. Eu levanto a barriga do chão, acho que eu ando até que bonitinho, tenho um rebolado aqui, né, Marcelo? Mas tá tudo bem, falo 4 línguas, né, tenho esse currículo extenso, então eu acho que eu estou também aqui para poder quebrar esse padrão de que não é possível, né? Então, quando eu digo isso, já o meu ponto é a perspectiva que é tão pesado o estigma social de portar uma deficiência, né, de ter uma deficiência física, intelectual, visual, auditiva, né, de entrar numa sala, se eu estivesse num auditório aqui, quantas vezes eu vi isso acontecer, Marcelo já assistiu isso também, as pessoas às vezes pensam, puxa, mas é você que vai me dar aula? Eu já vi isso dentro de sala de aula, mas é você? Mas cadê eu tenho esse nome de senhor, né? Cadê o senhor Djalma? O senhor Djalma sou eu. Né? Então, assim, porque não inspira fisicamente um caminho até um palco, por exemplo, não inspira a alta competência ou alta performance, né? Então, é isso que eu digo em relação à deficiência, e eu faço um paralelo também com a questão do racismo no Brasil, pelo mesmo motivo, porque a gente tem um histórico cultural, estrutural muito agressivo de desqualificação da população de pretos e pardos no país. Então, eu começo desacreditando, depois eu vou dar crédito para a pessoa, caso ele ou ela me venha me surpreender. O homem branco não tem esse problema, né? Então, a gente precisa entender dessa perspectiva. É realmente isso, Djalma, que acontece, né? No primeiro momento, a pessoa olha para você e não dá credibilidade porque não te conhece, não? Então, ela tem um preconceito determinado, estrutural, que ela não para pensar que aquela pessoa também pode ter a mesma capacidade, ou maior. Então, é bem ou isso. Ou maior, né? Porque a gente pode ser melhor e maior do que o homem branco com também. Certeza, né? Com certeza. Então, é a coisa que a gente espera, né? Então, assim, a expectativa da população como um todo, e o que habita esse inconsciente coletivo, é um homem branco liderando as organizações, um homem branco liderando o hospital, né? Qualquer outra atividade. A gente não espera nenhuma mulher na atividade. Então, assim, a gente precisa quebrar esses padrões, e aí que entra essa minha visão da cultura ligada com o negócio, porque é isso que vai, de fato, transformar, né? Então, se a gente começar a ter outras perspectivas, né? Outra forma de percepção de como que eu vou analisar talento, né? Tem uma coisa que a gente fala há muitos anos, aí, desde a década de 90, né, que é do modelo de RH do David Urich, vai falar de competências, entrevistas por competência. Parece que quem é de recursos humanos parece uma coisa batida, mas a gente ainda não olha para isso. A gente olha para isso, sim, no segundo momento, depois que eu tive uma empatia com essa pessoa, porque ele ou ela, né, tem algo que parece comigo, né?
E aí eu faço uma parte aqui, acho que o Marcelo já ouviu esse exemplo, mas para trazer esse exemplo do ponto de vista relacional, que é quando a gente vai entrevistar uma pessoa, ou mesmo conhecer uma pessoa num momento informal, seja ele ou ela quem for, a gente tem uma tendência, isso é uma tendência do latino como um todo, tá? Outros países, no entanto, de buscar similaridade. Então, eu vou buscar, puxa, eu vou tentar perguntar coisas sobre mim naquele indivíduo. Então, Josemar, você tem filhos? Aí você vai me responder sim ou não? Tem duas. Eu também, tenho uma menina. Aí a gente vai seguindo essa conversa. Quando essa conversa acabar, eu vou perguntar tudo que eu tenho, tudo que eu fico confortável de falar. Então, eu pergunto sobre os meus assuntos de conforto. E aí, daqui a 5 minutos, quando a gente tiver feito essa checagem, tem duas, quantos anos? O que elas gostam de fazer? A minha está aqui no sofá, inclusive, aqui do lado, e tal. E eu ia achar que cara legal e tal. Mas, na verdade, eu estou procurando a mim mesmo. Né? Então, os gestores, eles têm uma tendência aqui, que eu chamo de gestores narcisistas. Então, eles vão contratar eles mesmos. Eles querem contratar a eles quando eles eram jovens no passado, a eles quando eles estavam na faculdade onde eles vieram. Então, se você falar qualquer coisa para mim que eu não tenha repertório para compreender, seja da faculdade que você estudou, do estado que você nasceu, do bairro que você mora, ou da realidade que você vive, que pode ser qualquer coisa diferente da minha, a pessoa já faz assim, tá bom, legal. E esse tá bom, legal, eu vou buscar o próximo candidato, que é a pessoa que tem alguma coisa mais próxima de mim. Né? Então, e eu falo isso claramente até para os alunos da FGV, tá? Então, assim, é uma faculdade de altíssimo nível, mas isso não garante excelência, nem criatividade, nem inovação. Garante um input de conteúdo violento e absurdo, né? De alto nível de professores muito bons. Mas isso não garante o sucesso desse indivíduo. Né? Isso vai garantir, na verdade, que ele teve acesso. O que ele fez com aquilo, a gente precisa entender. Né? E quando a gente olha a perspectiva de pessoas que não tiveram acesso a essas faculdades, por exemplo, mas que tiveram que lidar com as realidades da vida mais concretas, né? E desenvolver um senso de resiliência e urgência muito grande, são profissionais muito desejados no mercado também. Porque eu preciso de alguém que tenha uma dor de dono, e não alguém que esteja disposto só a trabalhar e largar o mouse das 8 às 5. Então, os melhores profissionais que eu já tive contratados, homens e mulheres, não foram profissionais da faculdade de primeira linha, ditas entre aspas. Né? Tem profissionais excelentes contratados nessas faculdades, é claro, mas o senso de urgência, para mim, está na nossa população, que tem que lidar com a urgência da realidade e que a diversidade impõe, né? Que tem a ver com essas restrições sociais que as pessoas passam no dia a dia. O que significa que a perspectiva de cada um de nós, a partir da nossa vivência, é totalmente diferente. Então, eu posso estudar isso há muitos anos, ter uma perspectiva como pessoa com deficiência e ter lugar de fala para falar sobre isso. Eu posso estudar racismo há muitos anos e ter conhecimento bibliográfico, trocas com um monte de pessoas. Eu não consigo dizer o que é sentir racismo no seu lugar, por exemplo. Ou o que é, como a Tatiana, por exemplo, como mulher, eu tenho filha e 5 irmãs, então eu estou cercado de mulheres, mas eu também não consigo dizer, por exemplo, nunca passei pelo medo de ter que sair num lugar à noite e pensar qual caminho que eu ia fazer, porque eu tinha medo de ser assaltada, estuprada, o que quer que seja. E eu já ouvi isso dentro de casa, de irmãs e de mãe, por exemplo. Então, não dá para dizer que a gente tem a percepção. E é essa vivência diferenciada que vai trazer lá na frente uma visão diferente de um problema de uma organização. E se tiver espaço de segurança psicológica, aquela pessoa vai poder divergir com quem está trazendo uma discussão, e divergir é bom, porque é daí que vai surgir novas ideias. Né? Querem comentar alguma coisa? Eu quero, Djalma. Você que já passou por vários projetos e várias empresas aí também, muitas dessas grandes empresas ela tinham um modelo conservador e levar essa discussão para uma empresa onde o modelo conservador ainda impera é uma quebra de paradigma absurdo, né? Como que foi fazer essa transição ou colocar esse tema
na pauta de discussão da alta gestão? Bom ponto. Tem uma forma da gente trazer isso, né? Como eu falei, às vezes começa pela urgência. Então, começa por um erro da empresa, de um não tratamento, e aí isso vai à tona e tem que ser discutido. A outra forma da gente trazer são abrir diálogos, né, que eu falo, porque pensem comigo uma coisa, se a gente quer trazer qualquer tema que eu preciso elucidar uma população, trazer cultura e construir coletivamente, eu não posso trazer de uma maneira agressiva e positiva, né? Como psicólogo de formação, eu veementemente critico formação de crianças, por exemplo, de forma agressiva. Então, né, eu criei minha filha e a minha visão é que a gente vai criar abrindo espaço de pesquisa, de busca, de co-construção, sempre com amor. E por que isso não aplicaria num adulto, por exemplo? Então, não adianta a gente chegar de uma maneira agressiva, você tem que fazer tal coisa, porque a gente está mandando, isso é top-down e acabou. O top-down é importante? Mas não desta forma, né? O top-down é importante para a gente desenhar indicadores, para a gente buscar, de fato, com força, mudança de demografia e cobrar. Isso está ligado à remuneração variável, que aí mexe no bolso das pessoas, por exemplo, e as pessoas vão atrás. Mas eu acho que a forma que eu fiz isso nos lugares que eu passei, né, principalmente nos lugares que eu comecei isso do zero, foi abrir rodas de diálogo para a gente discutir esses temas todos. Então, assim, antes de eu trazer o que a gente tem que fazer, porque isso é urgente, porque não sei o quê, qual é a sua percepção, você, Josemar, né, como eu já falei, com alta liderança, do por que isso é importante? O que é isso para você? E aí é tão curioso, porque quando eu faço esse tipo de pergunta, a gente ouve coisas extremamente opostas, diametralmente opostas, dando uma régua, uma que está aqui, outra que está aqui. Né? Então, a gente já ouve coisas do tipo, para mim isso é uma coisa normal, nosso país é um país miscigenado, né? Ou que para mim isso tem a ver com a cultura do estupro, que a gente esconde, não coloca nos livros da escola, então que nos últimos anos tem sido revisto nas escolas. Então, eu tenho sobrinho em idade escolar de ensino médio que já está trazendo isso num outro conteúdo. Então, já tem livro didático trazendo isso de fato que não é bem assim, né? Então, a gente está trazendo já a cultura, né, do estupro, da escravização no Brasil, como não puxa, são os negros escravos, não, são os negros que vieram de 30, 40, 50 nações diferentes, retirados à força, e assim, né? Então, já tem pauta didática. A gente não teve isso nem na pauta escolar, né? Então, que dirá as gerações passadas. Então, um executivo que está na alta liderança não teve isso dentro da sala de aula, não teve essa discussão dentro de casa, né? Então, os outros temas também eram tabus, né? Como que a gente retratava, e aí se a gente pensar em cultura nacional, as pessoas com deficiência, né? Estavam sempre num lugar de chacota, de comédia, de usar como bobo da corte, o russo, que era a pessoa com nanismo dentro da Xuxa, não tinha lugar de qualificação. Do negro e da negra estava dentro sempre de programas que ele ou era uma pessoa que fazia uma atividade doméstica, e por aí vai. As mulheres eram tratadas de forma machista, né, num lugar agressiva. Você ia dizer, desculpa, Josemar. É mais tratado ali na linha do operacional. E até queria colocar, Djalma, você tomar uma água também, né? Porque começa a secar. A gente sempre teve uma questão do ponto de partida, né? O ponto de partida de alguém com deficiência, ou um negro, ou mulher, é diferente de outras pessoas. E como isso é estrutural, às vezes a maioria das vezes, as pessoas não percebem essa questão de que o ponto de partida dela é diferente do outro. E isso eu vejo bastante quando eu olho para uma questão de pirâmide, né? Ali na base, a gente tem muito no operacional negros, negras, mulheres, e aí quando você vai subindo a cada momento na grade ali de tático e estratégico, vai diminuindo a quantidade de negros, de negras, de mulheres na alta gestão. É isso que você vê no mercado em geral? O que você tem para falar para esse pessoal que está nos ouvindo aqui? Eu acho que é perfeito e já quero te contratar para trabalhar comigo. Mas acho que o que você falou, assim,
achei maravilhoso pelo seguinte, parece que a gente combinou, assim, eu acho que essa é a segunda coisa, depois de ouvir o que é para você a diversidade, é trazer para as pessoas a realidade prática. Então, para a gente discutir a demografia, por exemplo. Como que é composta a nossa demografia? É uma segunda pergunta. As pessoas não sabem. Né? E aí, a terceira pergunta depois é falar... Então, primeiro que não sabem que existe, que a maioria são mulheres, né? Então 52%, negros está quase 56%. Esse ano, a gente está um ano atrasado, né, por causa da pandemia, o nosso censo é a cada 10 anos, o último censo foi em 2010, o censo do IBGE, e ano passado pausou por causa da pandemia. Esse ano deve sair o censo, foi confirmado o orçamento pelo IBGE, e a gente deve ter ainda um aumento desse número populacional como um todo, mas ainda são maioria de negros e negras no Brasil, e depois pessoal com deficiência quase 1 em cada 4. Então, eu poderia dizer que a população brasileira não está representada em lugar nenhum. Não. Se a gente fizer o teste do pescoço, olha para trás, deveria estar composto e composta por mulheres negras, na sua imensa maioria, e não homens brancos, né? Então, o que acontece nessa... E aí eu trago essa discussão, o que você entende, você executivo, e aí por isso que são essas rodas de diálogo, e aí falando com essa primeira alta liderança, sempre de um lugar de muito respeito e também segurança, porque esse indivíduo, ele não é obrigado a saber, né? Então, assim, eu não consigo acreditar, e o Marcelo sabe disso, a gente já falou isso bastante, que a pessoa acorda de manhã e fala assim, puxa, hoje eu vou ser preconceituoso, eu vou tratar mal as pessoas com deficiência, eu vou ser racista, eu vou ser aquilo, aquilo outro. Isso é uma construção de gerações. Só que é muito dolorido, porque às vezes eu já peguei pessoas que desabam na frente, assim, que quando se dá conta que está repetindo um comportamento que aprendeu com o pai, aprendeu com a mãe, e aprendeu com o irmão, um familiar, e fala, puxa, isso veio da pessoa que eu amo tanto, e aquilo é tão repulsivo, como é que isso pode? Então, é dolorido para as pessoas caírem às fichas e se darem conta de que isso acontece, né? Então, quando a gente traz isso que você falou, José Marco, acho que é perfeito, da questão da meritocracia, gente, a gente tem que perceber que no nosso país meritocracia é uma falácia, né? Se a gente largasse do mesmo lugar, como você trouxe, né? Tem aquela corrida dos $100, que é um vídeo que eu até recomendo que vocês assistam, que é antigo, mas acho que ainda vale muito forte, né? Tem um Instituto de Identidades do Brasil, IDBR, que faz um game em cima dessa corrida também. Mas se a gente pensar que é tão desigual o lugar de partida de uma pessoa com deficiência, de um aluno negro, negra na escola, mulheres nem tanto, mas tem um lugar que é um lugar da mulher não é como executiva, não é comandando, o lugar da mulher ainda tem espaço de ser acompanhante de homens, né? Isso eu ouvi numa reunião recente, então a fulana vai me acompanhar porque ela vai tomar nota. Aí eu falei, mas a fulana, qual é o nome dela? E o que ela faz? Né? E a pessoa tinha uma alta qualificação, então alguém estava desqualificando ela porque ela era uma mulher, né? Então, se a gente pegar esse lugar de partida, é tão diferente que eu não posso dizer que, puxa, vai lá, se esforça, você vai virar vice-presidente. Não vai. Né? Não vai porque não tem espaço. E aí, quando a gente traz esses dados, às vezes eu ouço uma certa repulsa e um esforço de tentar refutar, porque imagina, eu cresci ouvindo isso, eu faço uma brincadeira, uma pergunta ao contrário, que é assim, você já parou para pensar que existe cota para branco desde sempre? Né? Então, assim, o que me salva de poder ser um executivo hoje qualificado foi ter nascido numa família com poder aquisitivo que me colocou nas melhores escolas. Então, assim, tem a parte que é do diabo, claro que tem, mas eu não consigo negar que o esforço foi em cima do que eu recebi. E quem não recebeu? E a criança que nasceu com deficiência lá na favela? Porque não tem a ver com esforço, tem a ver com a qualidade do que você recebeu. É claro, tem gente que recebe tudo e não faz nada com aquilo, mas a gente precisa reconhecer que, de fato, só foi uma largada com um carro que funcionava, pelo menos. Tem gente que larga descalço, sem carro, né? Tem gente que larga de Ferrari. Então, é muito forte essa quebra. E aí, depois, a gente vai navegando nessa conversa para ir explicando um pouquinho de cada um dos pilares e como é que isso foi construindo na nossa sociedade, né? E a partir dessas fichas que vão caindo, e às vezes e aí de lá para frente a gente pode fazer uma série de painéis, trazer especialistas, vindo uma aculturação do tema para que isso vire de fato um incômodo nessa alta liderança, e aí isso vire um desejo deles, que aí isso é uma coisa que a gente vai construir junto,
de buscar um indicador, né? Não uma coisa que é obrigatório porque a sede mandou, porque o CEO mandou, né? Porque senão isso não vai virar verdade depois. Djalma, deixa eu fazer uma pergunta para você, meu velho. A gente está falando de atração de talentos, a gente está falando de preconceito, a gente está falando de uma não representatividade das populações minorizadas aí dentro das nossas organizações. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante do contratador narcisista, né? Então, ou seja, eu vou buscar uma pessoa que se pareça muito comigo, que seja São Paulino, que goste de vinho, que tenha parentes, enfim, que tenham todas essas características. Eu vi que tem muita gente que é estudante de administração participando aqui, e aí eu queria que você ajudasse de uma forma didática, assim, tá, como que eu quebro isso nos meus processos seletivos? Né? Eu estou começando essa jornada, e isso acontece de fato. Que mecanismos a gente pode ter? Que dicas que você daria aí para o time de RH, né? Para tentar conter esse viés? Tangibilizar isso, né? Tá bom. Marcelo, vou dizer que contratar São Paulino também não vale, tá? Não vai dar em nada aí, ó, esse seu grupo aí. Brincadeira à parte, pessoal, a gente pode pensar assim, né? Eu estava trazendo a questão do gestor narcisista, dele buscar ele mesmo. Como que a gente quebra isso? Quando a gente vai abrir um cargo, então, para quem é gestor aqui, ou mesmo para quem lidera o tema de diversidade, ou para quem está levando isso dentro de seleção, ou para quem só é um aliado, entusiasta da causa, a gente pode fazer cada um de nós uma ação. Né? Será que como é que a gente está abrindo uma posição? Então, se o Marcelo viesse, eu trabalho com o Marcelo, ele vai abrir uma posição comigo, o que eu vou me ater na abertura dessa posição? Aqui eu posso estar numa cadeira de recrutamento e seleção, de business partner aqui, ou liderado por ele. Eu ia fazer a primeira pergunta assim, tá bom, o que essa pessoa precisa fazer? Então, me ajuda a definir aqui, tecnicamente, atividades entregáveis dessa pessoa. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer uma lista de atividades, né, de tarefas mesmo, práticas, entregáveis. E, Marcelo, depois dessa lista de entregáveis, o que você gostaria que ele ou ela tivesse de comportamento? Uma pessoa muito pragmática, objetiva, ou não, uma pessoa que é ótima de relacionamento e que consiga levar conversas difíceis, porque a gente tem que falar com a diretoria XYZ, que é complicado, assim, por aí vai. Então, a gente fez aqui um perfil, né? Técnico e comportamental. E aí, quando eu vou levar essa vaga adiante, para um time de seleção, eu deveria, de fato, me ater a isso com todas as minhas forças. O que significa que eu não posso qualificar esse currículo que vai vir, e aí a gente tem mecanismos para isso, práticos, como você pediu, né, de fazer um currículo cego, por exemplo. Então, mandar de volta para o indivíduo, né, para o Marcelo, quando eu for apresentar para ele candidatos, eu vou vir aqui com o papelzinho, pegar aqui o papelzinho branquinho, e vou vir falar, Marcelo, tá aqui seus 3, 4 candidatos para você avaliar. E vão ter lá experiências daquela pessoa, então, a experiência, vai ter anos de prática, formações, mas eu não vou colocar, por exemplo, o nome, porque eu posso ter preconceito com o nome, porque eu acho que aquele nome é da classe CYZ. Eu não vou colocar o bairro onde a pessoa mora, né? Então, vou dar um exemplo, tá? E aí, eu sei que o Marcelo mora no ABC, quando eu morava quando eu trabalhava no Marte, que fica em Alphaville, a gente tinha um pressuposto que eu já cheguei a ouvir de gestores na ocasião, que era assim, se candidatou uma analista do ABC, ela não vai vir para Alphaville todo dia, ela vai desistir. Gente, quem sou eu para dizer que a pessoa não vai vir para Alphaville todo dia? E quem somos nós para desqualificar uma candidata ou um candidato, porque a pessoa pode estar querendo mudar para Alphaville ou para a região, né? Então, a gente desqualifica às vezes quando vem candidato de outro estado, porque a gente pensa assim, puxa, coitado, ele nem entendeu que é vaga para São Paulo. E às vezes, não, a pessoa tem família aqui, ela quer mudar para cá, então assim, a gente nem deixou a oportunidade, porque eu não tenho tempo a perder, então eu vou desqualificar. Eu desqualifico o bairro, eu desqualifico idade, eu desqualifico nome, porque eu estou fazendo a inferência de classe social para esse nome. Eu vou desqualificar faculdade, se não for a faculdade que eu espero, né? E às vezes, quando a gente faz essa entrevista para o currículo cego, dessa forma, a gente tem excelentes surpresas, né? Porque aquela pessoa que às vezes foi o mais bem avaliado pelo time de seleção não é a pessoa que a gente esperava, e é a pessoa mais diferente da gente mesmo, né? Então, fiz isso em algumas organizações, né?
e tiveram bons resultados, né? Que no primeiro momento causam aí um choque, mas acho que é um choque positivo. Espero que eu tenha respondido. Super. Tati, coloca o seu tema. Não, eu queria aproveitar, né, para fazer uma conexão de tudo que o Djalma tá trazendo para a gente com agilidade de negócios, né? Afinal de contas, nós somos um instituto, uma comunidade de agilidade de negócios. E por que a gente está falando de diversidade e inclusão? Por que a gente não está falando de Scrum? Por que a gente não está falando de outros frameworks ágeis em um encontro, né, da comunidade de agilidade de negócios? Qual o sentido de falar de diversidade e inclusão quando o tema guarda-chuva da comunidade é agilidade de negócios? Eu acho que essa é uma reflexão muito importante, né, para ficar muito clara, né, a diferença de quando a gente está falando de agilidade do ponto de vista de buscar formas melhores de entregar softwares lá em TI, e quando a gente está falando de tornar um negócio mais ágil. E quando a gente está falando de tornar um negócio mais ágil, a gente está falando de tornar um negócio mais diverso e incluso. A gente está falando de trazer para o negócio diferentes perspectivas e diferentes olhares para possibilitar que esse negócio possa enxergar o mercado de forma diferente, ver mais oportunidades, possibilitar mais inovação. E o que é que, de fato, traz agilidade para o negócio? E de que forma a diversidade e a inclusão podem potencializar essa agilidade do negócio. Então, é disso que a gente está falando aqui. Para a minha perspectiva e na minha visão, não existe agilidade de negócio sem diversidade e inclusão. E eu gostaria de fazer esse registro aqui para deixar muito clara essa conexão de tudo que o Djalma está trazendo para a gente com tanto brilhantismo e aquilo que representa a nossa comunidade, que é a agilidade de negócios, né? E aí, Djalma, a gente tem um sonho, né, muito profundo e muito, vamos dizer assim, ambicioso, né, pretensioso. A gente, na comunidade, sonha em ajudar a criar a próxima geração de organizações. E, para nós, a próxima geração de organizações são organizações mais humanas, mais diversas, mais inclusas e, consequentemente, organizações que dão muito mais resultados. Então, eu gostaria de registrar isso, fazer esse parêntese na sua fala, para fazer essa conexão com a nossa comunidade. Obrigada. Imagina, maravilhoso o teu ponto, Tatiana. E eu chego a arriscar uma coisa que eu falo, que pode parecer um pouco fatalista da minha parte, mas acho que isso é o que a gente tem visto até de caminho de indicadores. Então, quando a gente olha para Fórum Econômico Mundial, as competências do futuro, o que a gente tem pensado no futuro do trabalho, não tem futuro do trabalho sem diversidade. Então, não tem futuro do trabalho sem inteligência emocional, que é a competência mais desejada do top 10, né, apontada como competência do futuro. E aí, se não tiver pessoas no centro, não tem negócio. Então, eu chego a dizer de forma fatalista que os negócios que não forem diversos vão acabar. Os negócios que não tiverem as pessoas no centro, que não tiverem perspectivas diferentes, não vão ficar de pé, né? E bem no sentido de como aconteceu no mundo VUCA com as que foram engolidas aí, blockbusters e companhias, por advento da tecnologia. A gente vai passar por uma segunda revolução, né, que vai vir a partir da onda de pessoas. E acho que isso está próximo. E vem junto com a questão da tecnologia, ao mesmo tempo. A gente precisa humanizar de um lado e, do outro lado, trabalhar esse reskilling, upskilling de tecnologia. Não, muito legal. Eu queria até compartilhar uma outra situação, Djalma, que é assim, às vezes eu entro numa sala de reunião onde só eu sou o único negro ali, né, como gestor, mas o mais importante é mulheres. Quando eu olho também, está faltando mulheres. E quando tem uma mulher, se aquele homem, alguém também não apoia essa mulher, ela também não tem uma fala ali dentro. Como que você vê isso, né? Porque a maioria das vezes, quando eu entro numa reunião e tem uma mulher, eu procuro fazer com que ela se posicione, se
se coloque à frente também dos assuntos. Como que você vê nas empresas essa situação? Olha, é o que eu te falei, né? Eu tenho que sempre colocar de volta a pessoa no lugar que ela merece estar, né? Então, quando alguém fala, puxa, a fulana veio aqui a gente, né, tá no mês da mulher, a semana passada foi no dia 8 de março, e a gente ainda vê gente falando em reunião, cliente, mercado, puxa, olha aqui, a Tatiana veio aqui para abrilhantar nossa reunião, ou para florir a nossa sala, né? E para trazer um lugar, ou ela veio para anotar, né? Então, assim, eu acho que isso é um lugar a gente pensar, sempre devolver de um lugar muito claro, assim, não, ela está aqui, ela é executiva, ela lidera o instituto, ela vai fazer o trabalho dela. Então, assim, colocar a pessoa no lugar que ela tem que estar, né? Então, assim, porque a gente não pode mais abrir espaço para esse tipo de coisa. Acho que essa é uma forma da gente responder à altura, né? Então, quando a gente já me perguntaram em sala de aula, mas é você que vai me dar aula? Eu falei, tá bom, então depois que... eu falei, por que você está incomodado? A pessoa falou, não, fez uma cara, assim, eu falei, tá bom, então depois que a aula acabar, você vem falar comigo, ver se você gostou da aula ou não. E se você não gostou, você pode fazer uma reclamação para a fundação e a gente, né, troca. Okay, e aí a pessoa fez desculpas depois, porque, puxa, eu esperava muito menos de você. Veio falar comigo de um lugar bem mexido. Porque é isso, a expectativa é reduzida, né? Então, acho que é sempre colocar a pessoa no lugar certo, na cadeira certa, né? Legal. Tem uma pergunta aqui no Q&A. Deixa eu ver. Do Renato. Como fazer com que as pessoas aceitem com maior normalidade, a diversidade, e muitas das vezes estão cada vez mais dentro de bolhas. Ou não querem aceitar, mesmo que na sociedade seja plural. Eu acho que tem um lugar aqui, Renato, da gente pensar muito do que eu falei no começo, né? Então, assim, tentar sempre trazer a perspectiva de tamanhos da demografia versus a quem está no poder. Então, o poder foi historicamente assumido por homens brancos, mas se a gente deixar de comprar, por exemplo, se a imensa maioria do país é composta por mulheres e negros, significa que o varejo, como o próprio José Mato trouxe, que é a base da economia e da pirâmide, e se a gente parar de comprar no varejo, o que acontece? Se os negros pararem de comprar no varejo, seja ele alimentício ou têxtil, acho que o negócio não para de pé, né? Porque a margem é de 2%, 3%. Então, a gente também tem um poder aí, tem visto isso no Brasil acontecendo com o Black Money, a iniciativa aí né, olhando para isso, do Pink Money, da população LGBT, onde para de comprar e para de avançar em relação àquilo, e o negócio tem que se adaptar. Né? Então, assim, e aí eu faço a pergunta bem para alunos de administração, né? Qual negócio hoje estaria disposto a abrir mão de um nicho de mercado tão grande? Né? De maioria da população, de negros, a maioria da população mulheres, ou de um quarto aí, grosseiramente falando, de pessoa com deficiência, por exemplo. A população LGBT a gente estima pela ONU, né, 10 a 12% da população, então nem os 10% a gente está disposto a abrir mão como negócio. Tem uma pergunta aqui que eu não respondi, o Renato, também outra pergunta. Ó. Existe diferença entre minorias e vulneráveis? Ou ambos estão no mesmo âmbito? Então, a gente pode ver o tema de minoria, Renato, pela perspectiva demográfica e do IBGE, então de números, e ver isso minoria em relação à minoria econômica e de controle de poder. Então, a minoria demográfica, na verdade, são os brancos. São homens brancos, mas a minoria econômica e de poder aquisitivo, de acesso, são negros e negras no Brasil, por exemplo. Né? Pessoa com deficiência, por aí vai. Então, a gente pode olhar com as duas lentes, aqui demograficamente, numeral, ou também de poder econômico de acesso. E o que a gente precisa mudar é ter espaço para todo mundo. Djalma, como levar isso mais para os jovens, né? Essa discussão mais centrada em respeito, empatia e educação mesmo, né? Como levar esse tema com mais força, né? A pandemia nos trouxe uma questão de trazer o virtual muito mais próximo, e aí
a distância independe, né, hoje em dia, mas como a gente levar isso de uma forma mais organizada? Olha, acho que isso vai responder essa pergunta, a pergunta de $1 milhão, mas eu acho que tem uma forma interessante da gente pensar aqui, que é, eu falo sempre Josemar, o Marcelo sabe disso também, falando, que incluir, acima de tudo, se vocês pudessem gravar uma frase do que eu vou falar hoje, incluir é entrar em relação, né? Então, entrar em relação com as pessoas, conhecer as diferenças que existem, né? Então, assim, a gente tem dentro da nossa cidade de São Paulo, sem contar o estado, gente, a gente tem comunidade indígena, a gente tem samba de roda a 1 hora de São Paulo, no Marcilac, por exemplo, eu duvido que a população de homens brancos executivos já visitaram. A gente tem uma diversidade religiosa de N outras culturas do que a católica e a judaico-cristã, por exemplo, que dominam grandes centros. Então, eu acho que é primeiro conhecer um pouco melhor a realidade do nosso país e a população como um todo. Acho que eu recomendaria aí para jovens fazer essas visitas, expedições, vão juntos, vão entender, vão conhecer a nossa sociedade como um todo, qual é a realidade das pessoas como um todo. E tem gente que pega, ainda na pandemia, isso no mercado de trabalho ajudou muito do transporte, mas a base da nossa pirâmide continua pegando 1h30 de transporte coletivo a cada perna por dia, né? E ainda mais o risco de contágio. Então, conhecer essas realidades, acho que é o primeiro passo, de tomar consciência, né, como o colega trouxe aqui, das bolhas e do nosso papel e os lugares de privilégio, né? Então, entender o lugar de privilégio que a gente está e, a partir desse lugar de privilégio, o que eu posso fazer para mudar quem está à minha volta, né, ao meu redor. Legal. Gente, infelizmente o que é bom dura pouco. Nós estamos a 3 minutinhos de encerrar o nosso bate-papo aqui com o Djalma, né, que certamente, se a gente pudesse, a gente ficaria muito mais. Está sendo muito inspirador. E antes da gente fechar, né, eu queria só compartilhar uma última mensagem sobre o papel do Núcleo de Diversidade e Inclusão dentro do Instituto, né? A nossa grande missão e a nossa grande busca é ser uma ponte, né? Ser uma ponte entre as empresas que, por um lado, precisam ser mais ágeis em seus negócios, possam se conectar com empresas do outro lado que possam ajudá-las inserindo de forma responsável o tema de diversidade e inclusão, como a Ernst Young, como a Specialisterne, como várias outras empresas conectadas a nós dentro do Instituto e que a gente vai poder recomendar e fazer essa ponte, né, com segurança. Então, a gente quer potencializar essa relação entre empresas que precisam de ajuda com diversidade e inclusão e empresas que podem oferecer essa ajuda de forma responsável. E aí, gente, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria, obviamente, deixar a palavra final com o Djalma, né? Pedir para ele para deixar para a gente uma última mensagem, né? Para a gente fechar o nosso encontro. Em relação ao tema de diversidade e inclusão, Djalma, o que nós não podemos esquecer e o que nós temos que evitar? Olha, eu acho que a gente não pode esquecer jamais os lugares de partida de cada um, como trouxe o Josemar, né? E o lugar de privilégio que cada um ocupa. Vão existir sempre desigualdades, mas a gente tem que tentar fechar os gaps cada vez mais, né? Então, assim, diferenças culturais, sociais, financeiras vão existir no nosso sistema capitalista que a gente tem, mas não precisa ser um abismo onde as pessoas não têm oportunidade, passam fome, né, e não têm acesso à qualidade de educação, por exemplo. Então, nosso papel ficar sempre atento a esse lugar e jamais esquecer desses pontos, né? E perceber que a gente pode avançar nos lugares que a gente está trabalhando e colaborando para poder pôr os sistemas na pauta, né? Vocês não precisam ser o Marcelo, nem o Djalma, especialista, para poder falar sobre isso. Acho que a gente tem que colocar o tema na pauta, né? Começando dentro de casa, com familiares, depois filhos, quem tiver filhos, né? E poder discutir esses temas todos e rever. E às vezes perceber que a gente recebeu um conteúdo que a gente só vai escolher deixar para trás, né? Eu acho que
Como eu falei no começo, eu sou pai de uma menininha de 5 anos e um reflexo que para mim foi muito forte desde que ela nasceu é uma reflexão pessoal que é assim, puxa, o que eu quero levar adiante do que eu recebi dos meus pais e o que eu quero deixar para trás? Porque não necessariamente eu sou obrigado a levar para frente um conteúdo, seja ele qual for. Isso pode ter o tema que for, né? Porque a gente pode escolher o que a gente quer deixar para trás também. Então, façam esses filtros nas relações de vocês. E aí, vamos construir junto uma sociedade melhor, mais inclusiva. Acho que essa é a minha mensagem aqui. Muito legal, estou à disposição para conversarmos também. Também, vamos trocar mais depois. Obrigado, Djalma. Um prazer estar aqui com você. Acho que a participação do pessoal, né, Tati, foi super legal, várias perguntas, enfim. Obrigado, cara. Foi inspirador. Eu sempre aprendo com você. E obrigado pela generosidade aí de dividir com a gente e impactar mais pessoas para que a gente discuta mais o tema, impacta nos negócios, mas impacta na nossa sociedade como um todo, né? Impacta a gente construir um país melhor, sinceramente, né? É isso aí. Hoje nós impactamos uns 43 pessoas, que foi o pico. Que legal. Se a gente impactasse uma, já estava feliz. Então, à disposição para a gente continuar essa conversa no LinkedIn. Então, se a gente quiser, aqui também e-mail também no chat. Quem eu não respondi alguma coisa, me desculpe pelo tempo, mas estou à disposição para continuar isso, tanto nas redes quanto no e-mail. Com certeza. E essa gravação, gente, vai ficar disponível no nosso YouTube, no canal do BAE, né? Então, se inscrevam no canal. Tem todos os nossos eventos que a gente conduz aqui, eles sempre, depois de algumas semanas, ficam disponíveis lá. Quem quiser rever o evento ou quem quiser compartilhar com outras pessoas, fiquem à disposição. E aí eu também, para fechar, né, fica mais uma vez a minha gratidão pela disponibilidade do Djalma e pelo Marcelo, né, que fez a conexão do Djalma aqui com a gente no Instituto, e com todos vocês. Gente, muito obrigada. Djalma, obrigada. Obrigado a vocês. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal.